Saudade é quando o momento tenta fugir da lembrança para acontecer de novo e não consegue. É com essa frase da escritora Adriana Falcão, no livro Mania de Explicação, que a gente abre o nosso episódio para falar das perdas e do luto que envolvem uma mudança de país. Você sempre vai ser um estrangeiro, né? Você sempre vai ser um imigrante. Eu sou Tina Vieira. Eu sou Kizzy Magalhães e você está escutando o podcast Terra à Vista, gravado diretamente de Lisboa. Hoje, a nossa convidada é psicóloga, escritora e professora Nazaré Jacobutti. E não por acaso, Perdas e Luto é o nome do blog da Nazaré, criado justamente para isso, para ajudar a assimilar a dor causada pelo rompimento de um vínculo. Justamente esse vínculo que a gente rompe quando deixa o nosso país para trás. A pessoa, ela chega, ela idealiza e quando ela vê que aquilo que ela idealizou é completamente diferente, ela diz assim, fracassei. Não deu certo. Eu não gosto desta coisa do não deu certo. Vamos trocar para não foi possível neste momento. A própria Nazaré já viveu em 7 países diferentes e é uma especialista no assunto. Ela é muito craque. Atualmente, a Nazaré vive em Lisboa e conversou com Terra à Vista. Nazaré, obrigada por você estar aqui com a gente. Muitas pessoas, quando migram, estão migrando atrás de uma vida melhor. Estamos, de fato, deixando o nosso país em busca de uma vida com mais segurança, com mais qualidade para as crianças. E por que mesmo em busca de uma vida melhor, com tantas coisas positivas, a gente passa por um luto e tem essa dificuldade na hora de chegar num novo país? A gente tem um luto que a gente vai categorizar como luto não reconhecido. E por que a gente passa por isso? Porque a gente rompe um vínculo. Há um rompimento de um vínculo afetivo. Mesmo hoje com todas as tecnologias, mas a gente rompe um vínculo com a nossa família. Nós não estamos lá presentes. Nós rompemos um vínculo muitas vezes com o nosso trabalho, com a nossa condição social, com o nosso status social. Então, tudo isso envolve um processo que nós vamos chamar de um processo de luto. Porque a gente tem um rompimento de vínculos. E você acha que as pessoas elas não se preparam para isso? Elas ficam muito apegadas ao sonho, a esses desejos positivos e esquecem que também vão encontrar obstáculos pelo caminho? Sim, eu acho que observando muito de pessoas que eu atendi com este processo de luto de imigração, eu percebi que as pessoas, elas de fato, elas se apegaram muito a esta condição, inclusive, que você disse, da segurança, da qualidade de vida, mas elas não se prepararam para as outras questões que vêm junto. É lógico que é muito bacana, é muito interessante você morar num país onde tem segurança, onde tem uma qualidade de vida boa, mas agregado a isso, nós temos outras questões muito mais importantes. Você vai chegar e você vai ser um imigrante. Mesmo você tendo todo um preparo profissional, vamos dizer assim, aqui você precisa se qualificar e dizer, olha, eu sou capaz disso para poder fazer o trabalho. É que muitas vezes as pessoas sequer conseguem seguir suas carreiras aqui, né? Porque não há um mercado de trabalho forte e isso é uma perda importante na identidade de uma pessoa, né? Tem 2 rompimentos de vínculo muito interessantes. Primeiro, a língua e temos o nosso trabalho. Porque você sempre se apresenta com o seu nome e diz, eu sou... E o que você faz, o que né? você faz. Porque o fazer faz parte da sua identidade. Eu sou Nazaré, sou psicóloga. Eu sou Tina, sou jornalista. E aqui isso é forte também. Você vê até em cartão de crédito, é doutor engenheiro fulano de tal. Só fazendo um parênteses aqui, eu achei muito interessante quando eu cheguei na universidade. A primeira questão me pegou quando me chamaram de senhora, doutora, professora. Exato. Vamos tirar metade disso. O trabalho, o que você estudou, faz parte da sua identidade. E chegando aqui, ou chegando em qualquer outro país, isto tem uma quebra, isso tem um rompimento. Porque você não vai ser aquilo enquanto você não se qualificar no país para ser aquilo. Profissão, não é? E existe esse perfil de imigrante que está chegando em Portugal, que é um perfil ativo, que está deixando carreiras consolidadas no Brasil para recomeçar aqui. Então, realmente tem essa perda imensa. Tem essa perda imensa. E eu penso que de várias pessoas que eu atendi, a questão do trabalho era uma das questões fundamentais. Sabe, aquela questão que a pessoa estava até sufocada.
Por quê? Porque ela não conseguia exercer aquilo que ela estudou. Ela vai se sentindo tão sufocada, angustiada, e isso pode desencadear um processo de depressão. Por exemplo, a gente ouve relatos de pessoas assim, especialmente homens. A gente tem ouvido relatos disso, de homens que têm entrado em depressão porque não estão conseguindo lidar com a falta de uma relevância profissional. Eu penso que no caso dos homens tem até um agravante também, vamos colocar assim. Por quê? Porque o homem, ele ainda numa construção social, ele é o provedor. Então, ele veio para cá e ele não vai ser aquilo que ele era. E ele não sendo aquilo que ele era, ele deixa também essa questão de ser o provedor. Então, imagina, aqui nós estamos trabalhando ainda com mais um luto, mais uma perda, que é esta perda do papel que foi feito lá na construção social de que o homem é um provedor. Nazaré, como é que as famílias se ajustam para esse processo? Porque os papéis dentro de casa mudam inclusive porque a construção social aqui é diferente. As tarefas de casa têm que ser redistribuídas. Muitas vezes são famílias que não tinham nem tarefas em casa no Brasil, porque tinham lá pessoas que trabalhavam na casa, cozinhando, limpando, e aqui essa construção social ela é completamente diferente. Como é que as famílias podem se preparar para fazer esse ajuste e ultrapassarem essa adaptação? Eu vou lá no comecinho, né? Eu acho que quando você decide imigrar para um país, você precisa estudar sobre esse país. Porque viver na Holanda é uma coisa, viver em Portugal é outra, viver na Inglaterra é outra. Esse daqui é meu 7º país. Então, eu percebo que assim, cada um que eu vivi, a estrutura da sociedade é completamente diferente. Tudo isso precisa fazer parte do quê? De um planejamento. Que a gente sempre fala, né? Que não é que não é possível mudar, mas é que a gente precisa se planejar para isso. Até para essa frustração eventual ser menor quando chegar. Você tocou num ponto fundamental, frustração. E o que acontece? Uma das características do processo de luto é o luto pelo sonho não realizado. E é aqui que mora o caminho para a depressão. Porque a pessoa, ela chega, ela idealiza, e quando ela vê que aquilo que ela idealizou é completamente diferente do que ela tinha na mente dela, ela diz assim, fracassei. Até porque ninguém sai do Brasil para fracassar no exterior. E ninguém sai do Brasil para fracassar no exterior. Não deu certo. Né? Eu não gosto dessa coisa do não deu certo. Vamos trocar para não foi possível neste momento. Porque o que é não dar certo? Você veio, você fez as suas coisas, você tentou. Então não é que não deu certo, não foi possível neste momento. Então vamos começar a mudar as palavras e o pensamento sobre aquilo. Mas de fato, trabalhar com esta frustração do sonho não realizado é muito difícil. E aí soma-se a isso uma expectativa também que você gera em você quando você sai do Brasil e das pessoas que ficam lá. E são umas perguntas intermináveis. E aí, tá tudo bem? Tá tudo ótimo? E não tá tudo ótimo. Eu não sei o que falar para a minha família. Exato. Eu não sei. Quando você anuncia que vai sair, todo mundo fala, mas tem certeza? Não é melhor ficar aqui? Aqui você tá perto das pessoas que te amam, aqui você tem o abrigo da sua família. Ou o contrário, ou fala, nossa, como você é corajosa, que ótimo, agora vai dar tudo certo. E de repente não dá. Por quê? Porque naquele momento não é possível. Agora, nesse momento, não é o momento de fazer imigração, por exemplo, na Inglaterra. Não é o momento. Ai, meu sonho é morar na Inglaterra. Ótimo, continue com o seu sonho. Mas agora, com este processo do Brexit, não pense em imigrar neste momento para a Inglaterra. É um momento de grande turbulência, é um momento de desestabilização. Não é uma época do mundo em que é ruim você ser estrangeiro em qualquer lugar onde você esteja, porque a impressão que dá é de que esse nível de intolerância para o estrangeiro, seja ele refugiado, seja ele um migrante que traz dinheiro, investimento, empreendimento, é a mesma. Estrangeiros não são bem-vindos. Eu digo assim, que a gente está vivendo um momento hoje mundial muito interessante, não é? Porque ao mesmo tempo que nós vivemos uma globalização e que não há mais fronteiras no mundo, ao mesmo tempo nós estamos vivendo uma individualização
dos países, né? Como se os muros estivessem ficando mais apertadinhos, mas os né? muros mais apertados, e com isso vem uma intolerância. Então, para mim, nós estamos vivendo uma era de intolerância e que é muito perigoso. Eu vou dar aqui um depoimento pessoal, né? Assim, eu estou muito feliz de estar em Portugal. Mas, muitas vezes, essa sensação de ser estrangeiro me causa uma série de desconfortos. Porque eu me coloco um pouco na posição do português. De que, caramba, você anda pelas ruas, todo mundo tá falando português do Brasil. Há, de fato, uma invasão, né? E, às vezes, eu me sinto um pouco até constrangida de estar nesse papel de estar imigrando, de estar aqui. Eu vim, eu escolhi, eu fiz todo o processo, eu estou aqui legalmente. Mas eu me coloco, às vezes, no papel do povo português e falo, mas por que todas essas pessoas estão entrando no meu país, ocupando os meus espaços? Pegando os meus empregos. Pegando os meus empregos. É muito complicado isso, né? Não, é muito complicado. E eu me pergunto, desculpa te interromper, mas eu me pergunto se essa sensação de ser estrangeiro em algum momento vai passar. Não, eu também acho que não. Eu sinto em responder essa pergunta de forma negativa. Eu sou uma pessoa bem positiva, mas não. Você sempre vai ser um estrangeiro, né? Você sempre vai ser um imigrante. Porque nós nascemos num determinado país. As pessoas vão sempre te perguntar, né? Mas de onde você é? E aí você vai falar, eu sou do Brasil. Então não tem como. Nós somos imigrantes em qualquer parte do mundo. E não adianta você viver 20, 30 anos num país. Você vai ter muito daquela cultura local. Mas você sempre vai ter o referencial do seu país de origem. Nazaré, uma coisa que me chama muito a atenção nesse processo da migração, e olhando, eu acho que eu e a Kisa a gente pode falar isso, porque a gente tem filhos pequenos, é que as crianças, elas rapidamente aprendem a falar o português de Portugal, com o sotaque, as palavras, elas se apropriam muito rapidamente da cultura local. Mas algumas crianças passam por uma depressão nessa adaptação. O que acontece? Vamos pensar num processo de luto normal? Cada pessoa sente de uma forma e cada pessoa reage de uma forma, não é assim? É a mesma coisa, né? Que a gente pensa, né, que as crianças vão se adaptar muito rapidamente. Não é verdade. Pode ser que, como seu filho, vai se adaptar muito bem, obrigado, mas tem criança que pode ser que não, porque a memória que a criança traz de lá, de onde ela veio, é muito mais agradável para ela do que o que ela está vivenciando aqui. E não é uma escolha da criança, e né? Não foi uma ela foi trazida, né? Perfeito, não foi uma escolha dela, não é? Porque tem que acompanhar os pais. Sim. E às vezes ela traz a memória, por exemplo, dos avós. Né? Estar na casa dos avós era algo que trazia conforto para aquela criança. E, de repente, não tem a casa dos avós aqui. Então, tem crianças, eu diria que a maioria vai se adaptar, tá? Mas tem crianças que não vão. Tem crianças, por quê? Porque tem essa questão, até da própria personalidade da criança. Nazaré, mas a gente pode dizer que todo mundo, em graus diferentes, vai passar por esse luto. Ah, vai. Vai pelas razões Quem que disser que não tá passando, tá mentindo, né? Quem diz assim, tô adaptadíssima, minha vida aqui é maravilhosa, não sinto a menor falta do Brasil. Falo muito mal do Brasil. Só que nós temos um país que é um país maravilhoso. Nós temos coisas lá que nós não vamos encontrar em nenhum lugar do mundo. Não vamos. E é claro que a pessoa diz, não, eu estou super adaptada, é fantástico morar aqui, mas em algum momento pode acontecer algo e você pode entrar num processo de luto que a gente chama de luto adiado. Adoro morar aqui, é fantástico, porque aqui a cultura é muito boa, porque temos segurança, porque temos escolas boas, tudo é bom. Ela nega e diz assim, não, porque o Brasil é um horror, o Brasil é inseguro, sujo, enfim. Mas aí acontece algo e aquela pessoa se dá conta de que ela bloqueou esse rompimento que ela teve dos vínculos. Ela quis, é um processo que ela quis, né? Só que inconscientemente tá lá. Tá lá. Olha as escolhas que você fez, né? Então, quando um ente querido fica doente, por exemplo,
Isso tudo vem à tona. Aí tudo isso vem à tona. E aí vem questionamentos até muito profundos, né? Sim. O que eu escolhi? O que eu deixei para trás? O que eu não vivi com essas pessoas? O que eu não vivi com essas pessoas? É importante a gente saber que quando a gente for imigrar para qualquer lugar, que seja até mesmo dentro do próprio país, Sim. né? Porque o Brasil são Brasis dentro de um Brasil. Sair do Nordeste para São Paulo, do Rio para São Paulo, a gente já sente uma grande diferença, Você né? sai do Rio para... Olha, vamos pensar assim, você sai do interior de São Paulo e vai para a capital. Sim. É um monstro aquilo, não é? Então, assim, é reconhecer as coisas que são boas e as coisas que não são ruins, que são ruins. Porque tem coisas ruins também. Você não vai aplacar